pergunta para vocês. Escrevam para mim, quem tem plano, já tem algum plano de acompanhamento vendido. Escreva-se no chat, por favor. Quem já vende plano de acompanhamento. Boa. E o pessoal está entrando ainda, Lourenço? Acho que você vai ter que repetir em breve também, tá? No meio da apresentação. A Fernanda tem. Fernanda, aluna do nosso curso. Quem mais tem plano de acompanhamento vendido? Pode escrever no chat para gente, só para eu ter uma ideia, como que vocês estão pilotando isto. Se vocês, então, vocês fiquem à vontade, quem quiser compartilhar conosco perguntas aqui. Eu vou apresentar as evidências científicas do accountability, a importância que tem o paciente prestar contas para você durante o seu suporte, durante a sua conduta. Vamos, então, eu vou compartilhar minha tela. Quem estiver chegando, quiser responder a enquete aí para a gente. Quem tem planos de acompanhamento vendidos. Um ou mais de um. Vamos lá. Tá vendo minha tela aí, Davi? Estou vendo, sim. Então, tá bom. Gente, eu estou vendo vocês aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever aqui no chat. O Nalson acabou de colocar a enquete aí. Quem tem plano de acompanhamento vendido, vocês podem falar conosco. Então, vamos lá. O poder do accountability no seu plano de acompanhamento. Esse accountability é uma palavrinha que ela é emprestada da ciência de negócios. Accountability, uma tradução possível, é a prestação de contas. É quando alguém presta contas para você. Isso é muito comum, muito utilizado nos negócios. Então, por exemplo, toda quinta-feira, aqui dentro da SD Escola, já vou falar para vocês, nós temos uma reunião de accountability, de prestação de contas, onde a gente vai ver como evoluíram as vendas na semana, como foi a captação de leads ao longo da semana e o quão perto ou longe a gente está da meta. Essa reunião de accountability, ela tem uma eficácia fundamental, porque se eu, como o líder aqui da empresa, não sei como que as pessoas que trabalham comigo estão se comportando em relação à meta, como é que eu posso calibrar para saber se está vendendo bem, está gerando lead, ou se essa pessoa não está performando bem, ou está performando mal? Então, isso acontece também na medicina. Isso acontece no tratamento de doenças crônicas, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Bom, um pouquinho de mim aqui. Eu sou Lourenço Tomé. Quem quiser me seguir lá no Instagram é @LorenzoTomé. Eu posto conteúdos todos os dias, principalmente sobre planos de acompanhamento. Estou aqui bebendo a minha água aqui com a garrafinha da LifeUp, que é um parceiro muito importante aqui para a gente. Vários clientes nossos, vários alunos nossos usam LifeUp, usam o SD Monitora, e gosto muito do Gabriel. O Gabriel é um amigo meu de longas datas. Então, eu sou médico radiologista, criei a SD Conecta e a SD Escola, junto com o Davi Zanotto, que está aqui comigo. A SD Conecta é uma comunidade de discussão de casos clínicos, temos mais de 40 mil médicos, e a SD Escola, nós focamos em aumentar o faturamento do médico de forma ética, principalmente através de planos de acompanhamento. Treinando médicos, entregando para o médico tudo o que ele precisa no plano de acompanhamento. Também sou host do podcast Saúde Digital,
Alguém aqui já escutou o podcast Saúde Digital? Se puderem... o podcast já está no ar há 8 anos. Nós vamos completar agora em maio 8 anos. Sai toda semana. E nós falamos sobre negócios, sobre saúde digital, sobre tecnologia, sempre focado para médicos. Tá sem som? Ou é só para a Luciana? Vocês estão normal aqui. Tenta atualizar a página, Luciana, por gentileza. Luciana, se você não me escutar, Luciana, aí não tem jeito. Você vai ter que fazer leitura labial. Veja se funcionou aí para você, Luciana. Ah, legal. Beleza. Seja bem-vinda. E eu sou professor de negócios médicos na São Leopoldo Mandic. Eu criei uma disciplina que era optativa, hoje ela é obrigatória para os alunos do 3º ano da Faculdade de Medicina. Aqui está o nosso principal produto dentro da SD Escola, que é um curso de planos de acompanhamento. A gente entende o plano de acompanhamento como um modelo de negócio para você colocar em prática e levar para o seu paciente os conceitos de medicina e estilo de vida, de medicina de estilo de vida. Vários egressos de bons cursos de medicina do estilo de vida, vários egressos que têm certificação em medicina do estilo de vida, exercem com ele mesmo, com ele próprio, a mudança de hábitos, a medicina de estilo de vida. A Creuza Góes também está sem som. Creuza, talvez tem que fazer o quê, Narcio? Atualizar a página. Atualizar a página. Se puder escrever aí no chat, porque talvez ela não... Né, atualizar a página, Creuza. Então, gente, muitas pessoas boas que dominam planos de acompanhamento não conseguem monetizar com medicina de estilo de vida, com MEV. Por quê? Porque o sistema, o modelo de consulta, que é o modelo Fee for Service, consultas pontuais, consultas esporádicas, consultas rápidas, sem conexão com o paciente, não permite implementar e executar a MEV no paciente, não permite a mudança de estilo de vida do paciente. Então, nós, percebendo que cada vez a MEV ganha mais força, cada vez mais tem profissionais exercendo MEV, mas com dificuldade de monetizar com MEV. Então, nós criamos esse curso, Planos de Acompanhamento, onde a gente capacita médicos a fazerem os seus planos de acompanhamento. E eu já aproveito para convidar vocês na próxima segunda-feira, depois do Carnaval, dia 23, nós vamos ter um mini curso gratuito sobre planos de acompanhamento. Está ao meu lado o Dr. Henrique Greenberg. Infelizmente, ele se acidentou. Ele não vai poder estar conosco nessa segunda, dia 23, mas a foto está aqui. Ele é um dos fundadores desse curso comigo. Torcendo aqui pela pronta recuperação dele, para ele voltar para o nosso curso. Mas, na segunda-feira, dia 23, Davi, eu vou pedir para você colocar o link aí de inscrição. Se você entrar neste grupo do curso Plano de Acompanhamento, você vai receber conteúdo sobre plano de acompanhamento 3 vezes na semana, conteúdo gratuito. E você vai poder participar desse mini curso que é gratuito, onde vai estar eu, o doutor Heron Bonfim, que é de Vitória, e tem mais de 50 planos de acompanhamento vendidos, e o doutor Bruno Colontoni, que muitos de vocês devem conhecer, que é o presidente do CBMEV, do Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida. Lá estaremos explicando sobre planos de acompanhamento. Então, o link está aqui no chat, para quem quiser entender, quem sente essa dificuldade. Eu já tenho MEV, já faço MEV, mas eu tenho dificuldade de monetizar, tenho dificuldade de pôr em prática. Então, eu te convido a entrar nesse grupo gratuito, onde a gente coloca conteúdos 3 vezes por semana, e vamos ter um mini curso na segunda, dia 23, onde eu estarei ao lado do
do Heron Bonfim e do Bruno Colontoni, que é o presidente do CBMF. E a gente tem o SD Monitora, que é uma ferramenta de accountability. Nós vamos trazer dados aqui para vocês. O Davi vai mostrar essa ferramenta para a gente. Esse é um dos produtos também aqui da nossa empresa. Bom, a ciência do accountability. Accountability é igual a prestação de contas. Quando o paciente sabe que alguém está acompanhando seus resultados, ele se engaja mais e mantém disciplina. Estudos científicos demonstram que pacientes com doenças crônicas, quanto maior é o ponto de contato dele com o profissional de saúde, e quanto mais nesses touch points ele presta conta sobre os hábitos, sobre as ações que ele tem feito, melhor é o desfecho deste paciente. Isso não é difícil da gente entender. Quem aqui tem malha com personal trainer e acorda de manhã e fala, hoje eu não vou. Mas você fala assim, não posso, porque ele está lá na academia me esperando. Aí você vai porque ele está lá te esperando. Chega lá, é bom. Certo? Essa prestação de contas, ela é uma tática que ajuda qualquer um a se engajar em qualquer fator. Na medicina não é diferente, nas doenças crônicas não são diferentes. Então, a gente tem evidências científicas mostrando isso. A gente tem esse artigo que saiu no New England, que mostra a incidência do diabetes tipo 2 comparando as intervenções por MEV e metformina. E neste artigo se mostra a importância do acompanhamento longitudinal e da prestação de contas do paciente. A gente também tem esse, que é o The Look Ahead, que também saiu no New England, que mostra também os efeitos cardiovasculares das intervenções de MEV na diabetes tipo 2. E, mais uma vez, um estudo muito robusto, mostrando o impacto da prestação de contas e do acompanhamento longitudinal. Então, percebam, colegas, que o plano de acompanhamento, ele foi muito maculado, manchado no Brasil, por servir a médicos que têm como objetivo, primeiro, faturar mais. Mas não é isso que eu concordo e não é isso que nós ensinamos. O plano de acompanhamento é uma resposta, é uma ferramenta, é um modelo de negócio para a gente lidar num sistema, num modelo de consulta e retorno que foi criado para as doenças agudas. Esse modelo de plano de saúde, veja a consulta e apaga o incêndio, quando o paciente volta, o incêndio apaga uma parte do incêndio, quando ele volta, você vê que o fogo não sumiu. Isso é um modelo que é particular, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, de uma medicina que foi criada para atender as doenças agudas e que não mais funcionam com as doenças crônicas, que hoje representa 80% dos gastos médicos. Então, como que o médico pode reagir a este modelo de doenças que prioriza o tratamento de doenças agudas, olhando para as doenças crônicas? É o plano de acompanhamento, onde ele vai, sim, ganhar mais e ter previsibilidade de receita, mas ele vai fazer isso porque ele entrega valor. E qual valor ele entrega? A capacidade de gerenciar o paciente na sua mudança de hábito, que melhora desfecho. Então, plano de acompanhamento não é apenas uma prática, uma técnica mercadológica.
Ele é muito mais do que isso. Ele é uma resposta para a ineficiência do modelo vigente da saúde, que foi criado e desenvolvido para tratar doenças agudas, mas atualmente esse modelo não encaixa mais. Então, você não vai conseguir tratar o seu paciente com diabetes tipo 2, com obesidade, com demência, com depressão, com consultas pontuais. Você até consegue, mas o desfecho, você não leva esse paciente para o maior potencial que ele pode chegar. O desfecho não é o esperado. Mas beleza, Lourenço, mas é isso que tem vigente. Então você precisa entender como você constrói essa estrutura, esse modelo, para você entregar MEV, que eu sei que todos aqui dominam, precificar esta sua entrega e ajudar o paciente a ter melhores resultados. Isso é plano de acompanhamento. Não espere que o plano de saúde vá falar para você fazer um plano de acompanhamento, porque ele não vai falar. Não espere que o congresso médico vai falar para você fazer um plano de acompanhamento, porque não vai, assim como não fala de MEV, são ciências muito novas. Então, o que a gente tem a nosso favor é a vantagem de chegar primeiro. Quem chega primeiro bebe água limpa. A gente tem muitos poucos médicos dominando MEV e dominando planos de acompanhamento, vendendo planos de acompanhamento. Então, uma oportunidade da gente se destacar no mercado, fazendo bem para o paciente, melhorando o desfecho e ganhando mais, faturando mais de forma ética. Certo? Então, quais são os pontos chaves no accountability? Veja bem, vamos entrar agora no accountability. Se você imaginar que o plano de acompanhamento é uma pizza, o plano de acompanhamento tem 5 fatias. Essa pizza tem 5 fatias, todas do mesmo tamanho e mesma importância. Eu vou te falar quais são essas fatias, para você entender. Primeira fatia, medicina do estilo de vida. Se o médico não souber gerenciar a mudança de estilo de vida do paciente, ele não consegue trazer um desfecho adicional para pacientes com doenças crônicas. Medicina do estilo de vida. Plano de acompanhamento, 5 fatias. Primeira fatia, MEV. Segunda fatia, geração de demanda, marketing. Se você tem um plano de acompanhamento no seu consultório e não gera demanda, não comunica, não faz propaganda, acabou a época que os pacientes brotavam no seu consultório, não existe isso mais. Então, você tem que gerar demanda, você tem que fazer marketing. Segunda fatia. Terceira fatia, vendas. Como assim, Lourenço? Vender? Quando o paciente está na sua frente, vendas para o médico é uma ferramenta de persuasão. Então, dentro da MEV, a gente tem a entrevista motivacional. A gente tem que saber como conduzir o paciente para quebrar as objeções e ele engajar na mudança de estilo de vida. Isso é uma tarefa de vendas. E é claro que, por que vendas? Porque ele vai comprar de você o plano onde você vai gerenciar a progressão dele, o caminhar dele para mudar de estilo de vida e melhorar desfecho. Então, falei 3. MEV, marketing e vendas. Tem 4, tem um quarto fundamental, precificação. Como assim, Lourenço? Talvez esse aqui seja a fatia mais difícil do médico executar. Esses dias, um mentorado nosso da SD Escola mandou uma foto assim, por que você não fala sobre isso? Era uma notícia de jornal falando que uma médica pediatra estava abandonando a especialidade porque ela não aguentava mais o WhatsApp. Quando eu leio essa notícia,
considerando que essa médica gosta de pediatria e gosta da medicina, tá? Tomando como premissa que ela escolheu a especialidade certa e ela gosta do que faz, ler uma notícia dessa é a mesma coisa do taxista jogar pedra no Uber, quando o Uber chegou no Brasil. É a mesma coisa do médico jogar pedra na telemedicina. Não adianta você brigar contra o WhatsApp. É o comportamento do paciente. O paciente já não considera mais não usar o WhatsApp e não falar com você via WhatsApp. Então, você não pode jogar pedra na tecnologia. O que você tem que fazer? Você tem que precificar, você tem que construir um modelo onde a sua medicina e a sua consultoria, tudo que você sabe, a sua atenção, a sua conexão, ela é cobrada por isso. Se você não precificar a sua hora no WhatsApp, das duas, uma. Ou você vai abandonar o WhatsApp e vai perder competitividade, ou você vai gastar muitas horas e sim, você vai ficar tão esgotada, tão esgotado, que você vai ficar refém do WhatsApp. Então, precificação, quarta fatia. E quinta fatia, deixei por último, accountability, que é a prestação de contas, monitoramento. Se você tem um plano de acompanhamento, está executando MEV, está gerando demanda, marketing, está vendendo, está precificando, mas não faz monitoramento, a sensação, a percepção do seu paciente, eu vou te mostrar aqui qual é. Você vai entender qual que é a sensação, o que o seu paciente vê quando um médico tem plano de acompanhamento e não monitora. Vamos lá. O que é chave no accountability? Frequência de visitas, monitoramento observacional, o simples fato de saber que alguém está olhando os dados já melhora o desempenho. E o terceiro, monitoramento de dados clínicos, tangibilizar. Não tem jeito de eu fazer uma reunião toda quinta-feira às 14 horas com a minha equipe, que é a reunião de accountability, e se eles não me trazem números, se eles não me trouxerem como é que foi a venda na semana, quantos leads geraram, quantas oportunidades foram feitas, quantos fecharam, como é que eu vou avaliar a performance, o desempenho das pessoas? Como é que eu vou saber que eu estou caminhando para o lugar certo ou não? Então, tem que ser tangível, baseado em dados. Accountability, monitoramento, ele tem que ser baseado em dados, senão não é accountability. Bom, você que está me escutando aqui, talvez você esteja aqui nesse lugar. Você já vende plano de acompanhamento, seus pacientes saem da consulta motivados, com metas de ação, orientações e retorno. Mas o que acontece entre as consultas? Ainda é assim? Metas vagas, sem rotina de checagem, dados chegam tarde, só chega no retorno, já não dá mais tempo de mudar, porque o tempo já passou. Excesso de tempo dispendido para você, muitas vezes no WhatsApp mandando mensagem. Desfecho não medido, você não consegue medir o desfecho. Valor não tangível para o paciente. Você vende o plano, ele paga a mensalidade, mas ele só te encontra nas consultas. Ele vai falar assim, mas o valor não está tangível para mim. Por quê? Porque não tem um contato que não te esgote, que não te deixe louco, entre uma consulta e outra. E qual que é o custo invisível de não monitorar o seu paciente? Sua motivação vai cair, a sua e a do paciente. O legal é que é recíproco, isso é uma via de mão dupla, tá? Porque a do paciente cai, mas a sua cai também, porque você fala assim, acabei de postar hoje lá no meu Instagram, uns stories, falei assim, para de colocar a culpa no paciente, que ele não engaja, que ele não adere. Você tem parte na culpa, porque você é o líder, você é o gestor, você é o cabeça, você é a cabeça. Então, não é só culpa do paciente. Baixa adesão, minas resultados e credibilidade. Com isso, você também se frustra. Por quê? Porque você não vê o resultado de tudo que você estudou para fazer. Você fica enxugando gelo, e não vê o resultado do seu trabalho. Desfechos incertos, previsibilidade baixa para o tratamento.
dinheiro perdido, oportunidade de receita são deixadas na mesa. Porque o paciente não engaja, o paciente fala não, dá churn, sai do plano. E escala limitada, você não consegue, cada vez que você aumenta um paciente, você aumenta um trabalho enorme. Aí não tem precificação que aguente. Então, o preço de você não resolver o problema dessa fatia da pizza, que é accountability, é baixa percepção do benefício do acompanhamento. O acompanhamento existe, mas o paciente sente que falta presença real. Desfechos inconsistentes. A sua reputação está em jogo e a eficácia do seu plano que você está vendendo para ele está em jogo. A única coisa que justifica o preço é a entrega de valor. Então, se você não está entregando valor, a sua reputação está em jogo. O paciente não vai achar que o preço compensa. E uma ineficiência que consome energia, sobrecarga da sua operação ou distância do paciente. É a proximidade com o seu paciente que sustenta o valor do acompanhamento. É a conexão, é o vínculo que você tem com o seu paciente que vai gerar a maior parte da entrega de valor. E esse vínculo, essa conexão, ela tem que ser estruturada, porque senão ela vai te deixar maluca. Você vai gastar muito tempo e não vai ter retorno, você não escala. Agora, é possível você ter vínculo, conexão, de uma maneira escalável. E essa frase aqui é para você pensar. É a percepção do paciente sobre o quão próximo você está que importa. Não é o que você acha que está próximo, que você está fazendo muito, porque você está entregando para ele evidência científica. É a percepção dele sobre o quão próximo você está é que importa mais. É isso aqui que vai justificar o preço. É isso aqui que entrega valor. Mas se você pudesse reverter essa história, tem saída? Claro que tem. O que você ganha ao resolver o problema do monitoramento da accountability? Primeiro, otimização do seu tempo. Você tira processos manuais e ganha mais tempo. Valor percebido e contínuo. O paciente enxerga valor contínuo, justificando a permanência e permitindo você subir ticket. Agrega valor. Sua credibilidade fica reforçada. Planos de acompanhamento mais fortes, sua reputação como referência. Cada vez você vai sendo mais conhecido pelo que você vende, pelo que você entrega. Porque, de fato, você está entregando valor, sendo ético, fazendo ciência, ajudando ele a mudar estilo de vida com a sensação e com a realidade que você está próxima dele. Porque você está monitorando. Então, gente, o SD Monitora, que é a ferramenta que eu quero te apresentar aqui logo em seguida, ela nasceu para isso. Ela nasceu para entregar para você isso. Esse accountability, que é uma das fatias da pizza, que é o plano de acompanhamento, de forma automatizada, sem trabalho para você e sem trabalho para o paciente. Não é aplicativo, o paciente responde pelo WhatsApp. Presença constante, sem sobrecarregar sua rotina. Todo dia vai estar lá chegando assim, doutor, deixa eu ver o nome aqui, ó, doutor Roberto, mensagem do doutor Roberto, clínica do doutor Roberto. Você foi na academia hoje, conforme combinamos? Você conseguiu tomar a sua dose de whey protein às 15 horas? Então, quando isso acontece, o paciente tem mais resultado, porque você que é meu colega, você sabe, o médico ético, baseado em evidência, prescreve as drogas que têm o maior nível de evidência, e prescreve MEV, mudança de estilo de vida, ajudando o paciente a mudar o hábito, e monitora droga, mais mudança de hábito, isso aqui é muito poderoso. Aliás, mudança de hábito é até mais poderoso que droga. A gente vê vários pacientes que mudam hábito
e diminui a medicação, tira a medicação. Porque mudou o hábito. Então, quando você faz isso, você tem mais resultado para o paciente e mais resultado para você. Primeiro, financeiro, porque ele vê valor, e segundo, porque conecta com o seu propósito. É para isso que você foi médico, que você se formou médico. Não é para renovar uma receita e bater um carimbo, numa receita de 15 minutos, sem conexão, onde o paciente não percebe o valor e você faz do mesmo. Esse tipo de atendimento, ele vai acabar? Não, ele vai sempre existir. Vai sempre existir. Esse atendimento é um atendimento comoditizado. Ele vai ser facilmente, logo, assim, mas muito rápido. Já tem países fazendo isso, a China é um deles. Esse tipo de atendimento, quem vai fazer é um robô, quem vai fazer é uma IA. Agora, o vínculo médico-paciente, o gerenciamento da mudança de estilo de vida, ninguém tira isso da mão do médico. Ninguém tira isso da mão do médico. A gente tem aqui dos nossos alunos mais de 350 planos de acompanhamento vendidos nos nossos alunos. E é incrível como os médicos estão satisfeitos e como a taxa de churn é baixíssima. Baixíssima. Por quê? Porque junta, o médico gosta do que está fazendo e o paciente tem o médico ao lado dele. E é claro que o médico sendo faturado e remunerado por isso. Mais valor e receita para o seu consultório. Então, vamos apresentar o SD Monitora para vocês, na prática, como funciona. E eu estou trazendo uma novidade especial aqui para o nosso grupo, aqui do LifeUp. Quem chegar através desse link aqui, que vai estar nesse QR Code, ou sdconecta.com/LifeUp, a gente vai rastrear esse link, ele está marcado. Vocês vão ganhar um paciente gratuito infinitamente. Enquanto você estiver usando a plataforma, um paciente você não vai pagar, porque você é aqui do LifeUp. Então, Davi, coloca você já colocou aqui? Coloquei. E aí você coloca o link aqui para as pessoas. Mas antes de passar a palavra para o Davi, eu queria saber se vocês têm dúvidas sobre plano de acompanhamento, sobre accountability. E aí, mostra, o Davi já vai compartilhar a tela dele para mostrar o software, o SD Monitora, como funciona. Vocês têm alguma dúvida do que eu falei? Podem escrever aqui no chat. Boa, enquanto isso eu vou compartilhando aqui para a gente seguir o fluxo. Deixei o link aqui no chat, pessoal, eu vou apresentar a plataforma a vocês, tá? Então... o link ali só avisar, esse link do plano de acompanhamento parece que deu errado, né? Estava quebrado. mas não funcionou para o Roberto, eu já mandei outro e funcionou. Tá, então a gente deixou 2 links aqui para vocês, gente. O link do curso, não é do curso, do grupo gratuito, onde a gente discute sobre conteúdo sobre plano de acompanhamento toda semana. E segunda-feira, dia 23 de fevereiro, eu estarei ao lado do Heron Bonfim, médico cardiologista do Espírito Santo, com mais de 50 planos de acompanhamento vendido, e de Bruno Colontoni, presidente do CBMEV, Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida, para a gente falar sobre um mini curso sobre plano de acompanhamento. Quem não tem plano de acompanhamento vai ter todas as condições. E é mini curso mesmo, tá? Vai durar em torno de 2 horas, 3 horas. A gente aprofunda bastante, porque você sai de lá com a capacidade de montar o seu plano de acompanhamento. E o link do SD Monitora, que está aqui em cima, que você vai conhecer agora, mas quem vier deste
Ô, Roberto, como acessar? Você vai cair nesse link, entrar nesse grupo, e aí o link vai estar lá, você vai ser... Até lá a gente vai entregar muito conteúdo nesse grupo. Então, entra no grupo que você vai garantir que você vai participar do mini curso, tá? E o link do SD Monitora. Mas temos dúvida, gente? Queremos falar alguma coisa? Beleza, Roberto, seja bem-vindo. Qual que é a sua especialidade, Roberto? Escreve aí pra gente. Psiquiatra, maravilha. Você já tem plano de acompanhamento vendido? Não. Te desafio a entrar, esse mini curso vai durar, igual eu te falei, umas 2, 3 horas. Você vai sair de lá com assim, eu vou lançar plano de acompanhamento. Gratuito, né? Mini curso gratuito. Tá? É gratuito. É isso aí, Roberta. Ainda, você tem um poder enorme, gente. Um poder enorme o plano de acompanhamento. Entrega muito valor para o paciente. E eu sei que é difícil, eu sei das dores de vocês. Eu sei que o sistema, o modelo é apertado, mas você precisa... A única maneira é você pegar o caminho certo. Você precisa andar nesse caminho, esse caminho de construir um plano, um modelo de negócio que sustenta a entrega da sua medicina de estilo de vida. Senão você vai só tangibilizar a MEV para os seus pacientes, a mudança de comportamento, não vai ser remunerado por isso, e no final, você tende a desengajar. Vai lá, Davi. Vamos lá. Pessoal, então fazer uma breve revisão dessa cadeia de valor, né? Então você foi lá, estudou sobre MEV, aprendeu o conceito, tem toda a base teórica, começa a aplicar em si mesmo. Aí você enxerga a necessidade de aplicar isso nos seus pacientes para melhorar desfecho clínico. E aí você começa a praticar o plano de acompanhamento, né? Então você já deu 3 passos, né? Primeiro você aprendeu, depois você começa a aplicar em você, depois você começa a aplicar nos seus pacientes, e aí fica muito difícil escalar esse trabalho, escalar esse modelo, se não tiver uma ferramenta para automatizar e te ajudar nessa frente, né? Porque plano de acompanhamento sem accountability, na verdade, não é plano de acompanhamento, né? Então, nós criamos o SD Monitora com esse intuito. O pedaço do SD Monitora nessa história é justamente no monitoramento do paciente para viabilizar essa accountability. Lembra que o Lorenzo falou, né? O valor real, inclusive que justifica o preço que você cobra do paciente, ele está na percepção do paciente, do quão próximo você está, do quanto você está de fato acompanhando, tá? Então é isso que a gente faz aqui. O SD Monitora, se você acessar sdmonitora.com, você vai cair aqui na nossa tela inicial. Tem uma etapa de cadastro super fácil. O uso é gratuito por 30 dias para você experimentar, para você aplicar consigo mesmo, com pessoas próximas e também com pacientes. E a gente tem um suporte muito próximo aí para acompanhar vocês, tá? Pessoal, uma vez que vocês se cadastrarem na plataforma do SD Monitora, vocês vão cair nessa tela daqui. Então, agora eu vou mostrar como que funciona o nosso software, como que ele viabiliza o teu plano de acompanhamento com os pacientes, tá? Aqui na lista de pacientes, então eu estou logado, eu tenho 2 pacientes na minha lista, e neste exemplo que eu estou mostrando, eu faço o acompanhamento de emagrecimento. Então, plano de acompanhamento para obesidade, tá bom? E eu consigo já visualizar aqui algumas coisas. Então, o peso atual do Davi, aí são meus dados reais mesmo, então não encaixa bem com a obesidade, mas eu estou fazendo esse monitoramento. É de 58,3 quilos, ganhei 0,2 em relação à última medida, eu meço semanalmente. Meu engajamento geral com o plano de acompanhamento está em 55%, e aqui é um dado que só o SD Monitora consegue te informar, né? Para você saber o quanto que o paciente está aderindo ao que você combinou com ele. E no último mês foi 46, então tem uma tendência de queda aqui, que já é um ponto de alerta, tá? Maravilha, eu vou entrar aqui no paciente da Visanoto. Na verdade, eu vou simular aqui um cadastro. Então, ó,
Estou na tela de pacientes, eu vou em novo paciente. Os dados que você precisa preencher, basicamente, são o nome e o WhatsApp. Vou botar aqui, João da aula do LifeUp. Vou entrar aqui com os dados desse paciente. Maravilha. Vou pôr aqui. Isso aqui ele carrega corretamente, tá? Quando eu ponho o fuso horário certinho. Então, vou pôr aqui. Ai, meu Deus, espera aí. Pronto. E aí ele vai trazer aqui São Paulo. Enfim, eu vou passar esse pedaço aqui, São Paulo, pronto. E aqui o objetivo do plano de acompanhamento. Então, o objetivo desse plano de acompanhamento é perda de peso e mudanças no estilo de vida. Então, esse é o objetivo que você está combinando com o paciente. Qual é o momento que você vai vir cadastrar o paciente no SD Monitora? É quando o paciente veio para a tua consulta, você identificou que há a necessidade desse paciente ser acompanhado no seu plano de acompanhamento. Você conversa com ele, explica o seu plano de acompanhamento. Então, eu tenho um plano de acompanhamento de emagrecimento para você que está nessa situação de obesidade, é super importante. É um plano de 12 meses, que eu tenho aqui a separação em 3 etapas. Então, os 3 primeiros meses é uma etapa mais intensiva, os próximos 3 é uma etapa de manutenção, de consolidação, e os últimos 6 meses uma etapa de manutenção. E aí, em 12 meses, o paciente consegue mudar seus hábitos, consegue aprender como lidar com essa doença crônica, e aí ele não depender mais necessariamente de um médico para ter a mudança que ele precisa, tá? Então, eu vou jogar aqui o peso inicial e o peso objetivo. Então, perder aqui 15 quilos, uma pessoa aqui de 1,60 m, por exemplo. Boa. Nesse momento, o que acontece? Você cai numa tela aqui para configurar o monitoramento e metas. Então, vocês que já conhecem de MEV, o que você vai fazer? Você vai combinar com esse paciente como que você vai acompanhá-lo fora da consulta, certo? Então, tudo bem. Então, João, olha, primeiro ponto. Eu uso aqui uma plataforma que vai estar te acompanhando pelo WhatsApp, você não precisa instalar nada, você responde pelo WhatsApp e eu consigo ver os dados em tempo real para poder ir te guiando, mesmo sem você vir para a minha consulta presencial. Tá? Esse é o valor que a gente entrega. Então, primeiro passo, vamos fazer um acompanhamento do monitoramento de peso. Toda sexta-feira, às 7 da manhã, você vai receber essa mensagem. E olha que legal aqui, como que o paciente recebe a mensagem, tá, pessoal? Então, vai chegar aqui, eu estou cadastrado como a médica Marilene, e chega lá para o João. João, estamos prontos para registrar sua atualização de peso. Clique no botão abaixo para enviar a sua atualização. Quando ele aperta em enviar, aparece a caixinha e ele responde, agora eu estou com 79 quilos. E ele aperta em enviar. Tá? Eu vou mostrar para vocês no gráfico como é que fica. Muitos médicos gostam de isolar, por exemplo, o final de semana. Então, aqui está tudo sob o teu controle. Então, você habilita segunda-feira, 7 da manhã também, e você consegue, então, monitorar agora na sexta de manhã e na segunda-feira de manhã, olhar um gráfico e mostrar para o paciente o impacto do final de semana na saúde dele, né? Que é quando o paciente costuma ser menos exigente com a própria alimentação, por exemplo. Você pode fazer o monitoramento de pressão arterial e você pode fazer monitoramento personalizado. Eu vou mostrar já sobre isso, mas para a gente começar mais simples, vamos aqui. Então, João, vamos medir seu peso 2 vezes por semana, sexta e segunda, e a gente precisa cadastrar algumas metas de ação, que é o que vai, de fato, implicar na sua mudança de estilo de vida. Nesse momento intenso aqui, a gente vai cadastrar 2 a 3 metas para você começar um processo de mudança. Então, primeiro ponto, vejo que você está sedentário. O que você consegue fazer para sair do sedentarismo, né? O que você consegue fazer para fazer pelo menos 3 vezes por semana alguma atividade física? Aí o João vai dizer, olha, eu consigo fazer uma corrida. Ah, tá bom, que tipo de corrida? Não, eu consigo correr, eu vou começar correndo 3 quilômetros 3 vezes por semana. Então, tudo bem. Então, vamos cadastrar essa meta de ação. Corrida de 3 km hoje. Quais dias, João, você vai fazer essa sua corrida? Para a gente ser bem assertivo.
Porque se você não organiza o calendário agora, ele não adere, né? Fica solto, ele fica na fase de contemplação apenas. Não, então, tá bom. Então, eu vou fazer a minha corrida. Eu vou fazer na segunda, na quarta e na sexta. Eu vou fazer na segunda, essa corrida vai ser 6 da manhã. Na quarta e na sexta também. Vou ficar com o mesmo horário, 6 da manhã. Se ele quiser outro horário, você altera aqui, não tem problema. E olha como que chega lá para o paciente. Olá, João. Chegou a hora de acompanhar a sua meta de ação, corrida de 3 quilômetros hoje. Você conseguiu realizar? Então, veja só. 6 da manhã, da segunda, da quarta e da sexta, vai chegar essa mensagem no WhatsApp dele. E ele vai vir aqui. Ou ele não fez ainda e ele vai esperar. E isso aqui serviu de lembrete. Ele, nossa, chegou a cobrança, né? O accountability. Deixa eu fazer minha corrida. Ele vai lá, corre, ele volta aqui no responder e ele avisa que sim, que ele conseguiu realizar a corrida dele. Maravilha. E se ele não conseguir, ele vai dizer que não conseguiu. Tudo bem, faz parte, né? Não, nunca vai ser 100% esse engajamento, né? É uma ilusão pensar nisso. Então, ok, está combinado. Meta de ação, corrida de 3 quilômetros hoje, segunda, quarta e sexta, 6 da manhã. O que mais você consegue fazer? Só mais um dia, só mais um horário, assim, para a gente conseguir ter uma melhora significativa aqui nesse hábito, né, de alguma atividade física. Ah, tá bom, então eu vou conseguir, eu vou entrar numa aula de tênis. Então, aula de tênis. Tá, quando que você vai fazer essa aula de tênis? Ah, eu vou fazer sábado às 5 da tarde. Maravilha. Então, tá aqui a meta de ação, aula de tênis, todo sábado, 5 da tarde. Tudo bem. Você pode colocar mais o que aqui? Você pode colocar a aplicação do medicamento. Então, aplicou Monjaro. Toda quinta-feira, às 7 da noite. Ok. Então, para cada meta de ação, o paciente vai responder se sim ou se não, se ele fez ou se ele não fez, tá? Maravilha. Aí, você vai pensar, tudo bem, então, se esse paciente está respondendo às metas de ação, dizendo que ele está fazendo, a adesão ao tratamento está ótimo, né? Então, imagina, ele trocou medicamento, ele saiu do sedentarismo, o resultado, consequentemente, vai começar a vir, né? Pensando no... enfim. Só que a gente pode aplicar também monitoramentos personalizados. Então, você vai dizer, olha, além do peso, eu quero que você faça que você comece a medir a circunferência abdominal. Então, você vem aqui no monitoramento personalizado. Vou clicar aqui. Então, novo monitoramento, circunferência abdominal. Abdominal. Tudo bem. Esse é um tipo de pergunta de medida. Essa medida vai ser em centímetros. Ok? Tem aqui exemplos. E eu quero que você faça essa medida toda sexta-feira também. Então, bota logo depois ali de você medir seu peso, você mede também a circunferência, vai chegar aí para você. Para o paciente, ele recebe aqui, estamos prontos para registrar o monitoramento de circunferência abdominal. Ele vem no responder e ele vai dizer em centímetros qual que é a medida dele. E ele envia. Como é que isso aparece para você, médico? Aparece um gráfico com cada medição que ele fizer, né? Em cada dia que ele fizer. Eu vou fazer aqui. Tudo bem. Além de medir a circunferência abdominal, eu quero que você meça uma visão geral sobre a qualidade do seu sono. Maravilha. Então, você adiciona o monitoramento. Então, vou botar aqui, qualidade do sono de forma geral, esta semana. Eu vou pedir isso daqui, vou te perguntar aqui na segunda-feira, 18 horas, para você, mais cedo aqui, 8 da manhã, para você relembrar como é que foi a semana passada. E essa pergunta, ela não é uma resposta de medida em centímetro, litro, metros, não. Ela é uma escala. Então, eu vou mudar aqui para escala. Quando você muda para escala, o paciente já tem aqui automaticamente essas opções de 1 a 5, né? Para ele avaliar. Então, tá aqui. Qualidade de sono essa semana. Quando ele apertar em responder, ele responde assim no WhatsApp dele. É um formulário mesmo, tá, gente? Não é chatbot, não. Mas você tem a opção de alterar todas essas opções também. Então, eu quero dar 10 opções. Ok, então você pode dar aqui as 10 opções e você configura o
que você quer medir, como que você quer que o paciente responda. No final do dia, isso vai ser um número de 1 a 10, e a gente consegue montar o gráfico para saber se está excelente, bom, ruim, ou a escala da forma como você definir, tá? É bem amplo. Isso aqui, principalmente para a psiquiatria do Roberto, é super útil, tá? Ou para quem quer medir escala de dor, por exemplo, também o pessoal utiliza bastante. Maravilha. Como que isso aparece para o médico? Eu vou voltar agora aqui num paciente que tem os dados reais, que é o meu paciente. Então, eu estou me monitorando já, estou na 47ª semana, e eu consigo aqui ver o seguinte, e esse é um processo que os médicos executam uma vez por semana, normalmente toda sexta-feira, tá? Então, o Davi, desde quando ele começou o plano de acompanhamento, ele perdeu 4,2 quilos, superou a meta, perdeu 1,7 a mais que a meta. E o engajamento dele, a adesão dele ao tratamento está em 55%. E aí, pessoal, o que a gente observa olhando aqui para a base de dados? Paciente que está seguindo o que foi combinado do plano de acompanhamento, se ele está seguindo acima de 50%, o resultado já vem. Claro que quanto mais melhor, mas pelo menos 50% ele já consegue o resultado, porque imagina que ele estava no estaca zero e agora ele faz metade de tudo que vocês combinaram, né? Então ele começa a ter resultado. Aqui está o meu gráfico de evolução de peso. Eu comecei lá atrás com 62,5 quilos e tive aqui perdas e ganhos, e depois de certa consistência, comecei uma perda mais efetiva, e o gráfico consegue reportar isso, e isso você mostra para o paciente em consulta. E aí ele tangibiliza. Eles, olha, realmente está dando resultado. Imagina isso aqui no começo. Começou aqui com 62,5, já caiu para 60,8, subiu para 62 e foi caindo, 60, 60. Você consegue correlacionar esse exemplo aqui, né, de emagrecimento, você consegue correlacionar o gráfico de peso com as metas de ação que vocês combinaram em consulta. E aqui é que está a grande virada. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse período aqui de novembro, olha só. Então, eu vinha numa tendência de queda e aqui eu tive um ganho, ó. Então, semana de 14 do 11, 57,8, subiu para 59,2. Ganhei aqui pouco mais de 1 quilo. O médico, quando ele vem aqui e olha esse cruzamento de dados, ele já chega para o paciente e fala, olha, Davi, estou vendo que você ganhou peso, né, nessa última semana, ganhou mais de 1 quilo de peso, e eu estou observando aqui também que você, cara, não jogou tênis nas últimas 3 semanas e falhou bastante aqui na musculação, que vinha numa média boa, vou isolar aqui a musculação, ó. Vinha numa média boa, com oscilações, mas de repente você teve uma queda drástica aqui. E aí, claramente, né, se você parou a musculação, se você também não jogou tênis, você não fez nenhuma atividade física, e aí provavelmente você, né, não se alimentou bem também, porque aqui teve alguma queda, você ganhou o peso. Então, Davi, estou olhando isso aqui na plataforma, me fala aí, o que aconteceu? Porque às vezes o paciente vai responder, olha, doutor, realmente eu adoeci, né, teve o caso do paciente que teve dengue, e eu não estou conseguindo cumprir com o que a gente combinou. Tudo bem, acontece. Ou, não, doutor, olha, eu estou em férias, nesse período eu estou em férias, então eu realmente não vou conseguir cumprir o nosso combinado. Tudo bem. Só que veja que você tem a informação sem precisar perguntar. E essa é a diferença. Quando você chega e manda o áudio para o paciente dizendo, olha, João, estou vendo aqui que você ganhou peso e estou vendo que você começou a não estar conseguindo mais cumprir as metas de ação. Está acontecendo alguma coisa aí? O tratamento é muito diferenciado. Essa é a percepção de presença do médico no dia a dia do paciente, que o SD Monitora consegue oferecer. Eu tenho outra meta de ação aqui, de leitura da Bíblia. Essa é que eu estou mais engajado, 68%. No último mês, 60%. E neste, 55%, tendência de queda. Então, vocês veem que o meu fevereiro e janeiro tá bem mais complicado aqui em relação ao ano passado, tá? Maravilha. Então, sobre metas de ação, a gente mede a adesão ao tratamento, de acordo com o que vocês combinam em consulta. Isso daqui é o accountability, chega a mensagem lá para o paciente no dia e no horário combinado, para ele dizer se fez ou não fez. Com base nisso, você manda o feedback para o paciente. Beleza? Pessoal,
pausa aqui para respirar. Se tiverem dúvidas, manda no chat que eu estou de olho aqui, consigo ir respondendo em tempo real, tá? Vai ser super rico poder ter essa troca com vocês. Agora, o que eu vou mostrar para vocês? A gente tem a integração com smartwatches, né? Então, a gente está no iOS, está a caminho do Android, falta só o Google liberar lá o nosso acesso. E aí, como que funciona isso? Olha que riqueza, tá? Então, eu consigo ver do Davi, além do peso das metas de ação e de como que ele está respondendo o monitoramento de qualidade de sono na percepção dele, eu consigo puxar os dados do celular, ou do relógio dele, ou do anel inteligente. Então, por exemplo, nos últimos 30 dias, eu vejo uma média de 6.600 passos que o Davi realizou, com alguns picos aqui, normalmente quando joga tênis. Tá? Calorias ativas que foram queimadas nos últimos 30 dias, está aqui, ó. Então, dia 8/2 foram 740 calorias queimadas. Sono, como eu tenho relógio, eu durmo com relógio, ele mede a minha qualidade de sono. Então, eu consigo ver aqui que o Davi, na última noite, de 9/10, que ele mediu, foram 5 horas e 59 minutos de sono. Houve 15 eventos de despertar, o que não é legal, e 43% desse período foi desperto, então o meu sono não está muito legal, né, como vocês podem ver. Em média, desses 30 dias, foram 13 vezes que eu despertei, e o tempo em sono profundo de 47 minutos. Então, com isso aqui, você consegue dar um feedback super rico para o seu paciente, né? Exercícios, então aqui é importante, todo mundo que usa Strava, Runkeeper, ou usa o próprio aplicativo do relógio, né, registra aqui os exercícios que faz. Então, o relógio consegue obter duração, distância, se for o caso de uma caminhada, né, de uma corrida, e calorias também. Então, pegar o exemplo aqui do tênis, eu vejo que às vezes que eu registrei o jogo de tênis, eu queimei 519 calorias jogando tênis dia 8. Já na musculação, eu queimo cerca de 300, 306, uma média de 220, tá? Tudo isso a gente puxa automático, então o paciente não está respondendo nada, não está informando nada, tá? Aqui, novidade que trouxemos nesta semana, a gente traz os batimentos cardíacos do paciente, tá? Para vocês terem a noção tanto da média quanto do intervalo dos picos, né? E a gente traz a variabilidade desses batimentos. Então, a minha média aqui está em 60 milissegundos, a variabilidade nos últimos 30 dias, e a gente vê aqui alguns picos, né? Então, 73 milissegundos, aqui é o pico para baixo, né? 42 milissegundos, então, vocês sabem que a variabilidade dos batimentos é um ótimo indicador de estresse, né? De nível de estresse do seu paciente. Então, você consegue monitorar isso aqui, controlar e dar feedback, e fazer a correlação, né? Então, você entende, olha, estou vendo aqui um pico na variabilidade dos batimentos, o que aconteceu nesta semana? Me explica aí, Davi. E aqui, novamente, né? Então, uma tendência de queda, indicando aqui que eu posso estar mais estressado ou tendo um sono pior. E quando eu olho aqui o gráfico de sono, realmente o sono não está bom. Então, tudo isso mune vocês com opções de conversas e de abordagens com esse paciente, tá? Aí, a gente estava falando, né? Tudo bem, então, plano de acompanhamento precisa de accountability custa tempo, né? De análise, de estar próximo desse paciente. Então, a gente sempre tem isso no nosso radar. O que nós fizemos? Nós criamos aqui essa funcionalidade, por exemplo, de comentar com IA. Você tem a opção desse comentário você enviar para o paciente do jeito que ele vier da IA, ou ele te serve para dar o start, né? Você começa a fazer a análise desse paciente com base nesse feedback que a IA está dando, e aí rapidinho você grava um áudio e manda para o paciente. Então, a nossa expectativa é que você não precise gastar, né? Nem 2 minutos aqui por paciente para poder dar o feedback semanal para ele, tá? Por quê? Porque a gente já consolida os dados, já te explica o que aconteceu, e aí você só vai lá e grava esse áudio para o paciente. Outra ação que nós temos, enquanto o comentário está sendo gerado, é o relatório.
Esse relatório ele é super rico, vem todos esses dados que estão em tela aqui para o médico, mas ele é montado num PDF que o médico pode enviar lá para o paciente. Então, isso aqui, gente, é um ativo. Isso aqui é um ativo seu, que você entrega para o seu paciente, seja no WhatsApp, seja impresso numa consulta presencial, onde tem aqui quando que você emitiu o relatório, qual é o período de monitoramento que está em referência, quanto que ele já perdeu, quanto que é o engajamento, e aí traz cada um daqueles gráficos aqui e cada meta de ação. Então, ó, de forma geral, no tênis eu estou 52% engajado, nesta semana eu estou 0 e na última eu também fiquei em 0. Neste mês eu estou em 0, no último mês eu fiz 50%. Então, aqui você consegue passar para o paciente essa visão de como que ele está no acompanhamento. E o importante aqui, né? Está sempre levando junto o seu nome, porque o paciente compartilha isso daqui com pessoas próximas a ele, para mostrar como ele está evoluindo e como ele está sendo acompanhado. Então, serve aqui de uma ferramenta para divulgar o seu trabalho e chegar aí novos pacientes para você, tá? Quando a gente vem aqui no comentário por IA, eu vou pegar um aprovado para a gente não precisar ficar esperando. Olha aqui como que mostra, ó. Então, Davi, parabéns pelo seu esforço. Nesta semana você apresentou um ótimo progresso com engajamento de 85. Esse aqui eu gerei dia 19/11. Especialmente na leitura da Bíblia. Sua evolução no peso é notável com a perda de 1,5 kg. Então, isso daqui você pode alterar, gravar um áudio para o paciente e ele já recebeu a informação que ele precisa daquela semana. É o reforço positivo que você precisa dar porque ele está cumprindo com o que foi acordado. E aí ele pensa, nossa, realmente a minha médica está me acompanhando, eu preciso fazer melhor nessa semana, manter aqui o que eu estou fazendo, né? E aí você acompanha, inclusive, as recaídas. Então, pessoal, de forma geral, este é o SD Monitora, super focado ali realmente no accountability, no monitoramento dos pacientes, tá? Faltou mostrar apenas a automação, então visando novamente, né, você não perder tempo, você pode automatizar o envio do relatório. O que o pessoal está fazendo? Você pode mandar tanto comentário com IA quanto relatório. A maioria dos nossos clientes prefere não mandar o comentário com IA para poder dar uma revisada antes e mandar somente o relatório. O relatório não tem problema, porque aqui tem o que o paciente respondeu. Então, olha, eu vou mandar aqui para todos os meus pacientes, sem precisar da minha aprovação, o relatório em PDF todos os dias, às 9 da manhã. Pronto. Está feita a automação, toda sexta, às 9 da manhã, todos os meus 50 pacientes vão receber o relatório que mostra ali o histórico, né, de como que foi a evolução dele. E aí eu vou lá e mando um áudio para cada um deles, mostrando que eu estou presente e que eu sei o que está acontecendo na semana dele. Tá? É assim que a gente dá esse suporte a vocês para estarem bem próximos dos seus pacientes e garantindo esse accountability, tá, pessoal? Dúvidas? Sugestões? Se vocês tiverem alguma, por gentileza, compartilhem comigo, que eu estou aqui para isso. O Narlisson mandou aqui há pouco o link do SD Monitor. A gente, através desse link, a gente está liberando... Obrigado, Roberto. Através desse link, a gente está liberando um paciente gratuito para vocês, tá? Então, ao se cadastrar, você próprio já é seu paciente, para poder entender a plataforma, tanto enquanto médico, como enquanto paciente. Isso é gratuito. E, por estarem aqui nessa aula, nessa parceria que nós temos com o LifeUp, vocês também têm um paciente gratuito para trazerem aqui para a ferramenta e entenderem o resultado que traz, tá? O Lorenzo comentou, né, é importante frisar, que muitos dos nossos clientes usam também o LifeUp, né? Porque a jornada do plano de acompanhamento, ela é enorme. E aqui a gente está focadíssimo na etapa do monitoramento, do accountability, do engajamento desse paciente com o teu plano fora do consultório, principalmente, tá? Lorenzo. Maravilha, pessoal. Temos dúvidas sobre plano de acompanhamento, sobre SD Monitora? Querem alguma coisa para falar? Boa. A Lilian trouxe aqui uma pergunta.
Nalisson, doutor Lorenzo, acho que agora a gente podia ir para a sala, que todos podem abrir a câmera e o microfone e trocar ideia e tirar as dúvidas com vocês. Perfeito. Daí a gente vai sair do ambiente aqui de auditório e vai para a sala, que aí todos podem tirar as dúvidas. Maravilha. Ótimo. Perfeito. Só um segundo, a galera pode permanecer.